Eu quero compartilhar um texto em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 16 a 18. Você pode acompanhar comigo lá, na sua Bíblia. 2 Coríntios, capítulo de número 4, versículos de 16 a 18. Amém, queridos? Diz assim o texto sagrado, olha. Por isso não desanimamos, apóstolo Paulo, na sua segunda carta à igreja em Corinto. Pelo contrário, diz Paulo, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, ele está falando do nosso corpo, esse corpo de carne, esse corpo mortal, se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Uau! Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Glória a Deus, glória a Deus. Eu amo esse texto, aliás, o capítulo 4 da segunda epístola de Coríntios é algo fenomenal. É uma mensagem extraordinária da parte de Paulo. Nós terminamos há alguns dias o livro de Jó. E quem acompanhou conosco, quantas lições maravilhosas, né, nós extraímos deste livro. E quem acompanhou as nossas lives, até essa semana agora passada, eu estava numa mentoria do DNA, e Tiago fez a live na quinta-feira, mas as anteriores, durante umas 4 semanas, eu estive pregando sobre o livro de Jó. Quantas lições? Por quê? Porque o conteúdo do livro de Jó diz respeito a nós, de uma forma assim, sabe, muito forte. Porque os questionamentos de Jó são em parte nossos questionamentos. Embora o conhecimento, a visão que Jó tinha no seu tempo de Deus é muito diferente daquilo que nós conhecemos hoje de Deus. Nós temos um aprofundamento que a revelação bíblica nos traz. É assim ou não é? Então a gente conhece mais, a gente sabe mais, não é? Acerca de Deus. Jó, ele tinha um conhecimento muito mais superficial do que o nosso conhecimento. Mas então, haviam questionamentos ali que foram expostos, tais quais: por que o justo sofre? Você já pensou nisso? Eu acho que todo mundo pensa nisso, né? Por que o justo, nós não somos convertidos, nós não somos povo de Deus, por que nós sofremos? Porque estas coisas que tocam as pessoas que são ímpias, nos tocam também. Por que a pandemia, se é um juízo de Deus, ou o que quer que seja, não ceifou apenas as vidas daqueles que não querem conta com Deus? Por que irmãos queridos partiram para a glória? Por que famílias cristãs ficaram enlutadas e choraram seus mortos? São questões que a gente elencou lá no livro de Jó. E olha como isso diz respeito a nós, né? Porque Deus às vezes parece injusto conosco. Você já teve esse pensamento? Meu Deus, por que isso? Eu sirvo a Deus, o que está acontecendo comigo? Não é que você olhe para o céu e diga: Deus, o Senhor está sendo injusto comigo. A gente não pronuncia dessa forma, mas às vezes a gente questiona. A gente questiona, não é? Porque Ele às vezes se cala e não parece se importar com o nosso sofrimento. Aquela luta, e Deus está no silêncio. E Deus está no silêncio. E a gente só quer ouvir a voz de Deus. Só quer ver aquele redemoinho, como Jó viu. E Deus falou ali com ele. É assim ou não é? Parece que nós estamos no deserto de Deus, irmã Eva. Como um dia Moisés subiu aquele monte. Deus disse: sobe que eu vou falar contigo.
E o silêncio de Deus imperou durante dias. E ele estava ali. Deus, existe um povo lá embaixo com a expectativa de que eu receba de Deus e desça e fale a este povo. Mas Deus estava no silêncio. E a esse silêncio, alguns intitulam como o deserto de Deus, onde muitas vezes parece que estamos na aridez de uma região geográfica onde a vida é escassa. E Jó passou por tudo isso. E não é incomum que nós passemos por situações que nos leve a alguns questionamentos. Jó, na sua aflição, ele questiona todas estas coisas. Ele era um homem justo, fiel, temente a Deus, se apartava do mal, mas nada disso o livrou de um sofrimento intenso. Nada disso. A santidade não o livrou. A fidelidade não o livrou. A sua justiça não o livrou. Nada livrou Jó do sofrimento. Olha que coisa. Parece que nesses momentos a gente fala assim, pô, o que está acontecendo? Poxa, somos fiéis a Deus, né, cara? Por que isso está acontecendo comigo? Para ele, seu sofrimento era injusto e parecia que Deus não agia. E para completar, os seus amigos vieram ter com ele, cheios de boas intenções, tenho certeza disso. Mas eles também não o compreendiam, porque a simplificação, o que parece lógico para nós, para os seres humanos, quando eles pensam na existência de Deus, é o seguinte: se Deus existe, então aquela pessoa que é justa, ela tem que ser abençoada, e aquela pessoa que é injusta, ela tem que ser julgada e castigada por Deus. E eles vão ali, eles dizem a Jó, Jó, não tem como, alguma coisa de errado você fez, para que isso esteja acontecendo com você. Você pecou em alguma área, você transgrediu de alguma forma, você vacilou, você tropeçou, você escorregou. Jó disse não. E na lógica deles, que muitas vezes parece fazer muito sentido a nós, o justo sempre vai ser abençoado, e o ímpio vai colher o seu fruto amargo nessa terra, e o seu lar vai ficar desterrado, e o sofrimento virá a ele. Eles diziam isso, eles não compreendiam, e por isso eles acusavam Jó. Eles não compreendiam o panorama espiritual que se dava por trás. E na lógica humana é assim que deve ser. É uma simplificação dos acontecimentos. E faz lógica para a gente? Faz. Porque se Deus tão somente abençoasse aqueles que são justos, e Deus determinasse uma praga, uma maldição sobre os injustos, nos parece que haveria uma linha muito clara entre aquele que serve e aquele que não serve ao Senhor, e ninguém gostaria de estar do lado de lá, porque haveria um juízo sobre eles. Mas não é assim que as coisas são. Não é assim que as coisas acontecem. E Jó disse a eles, alto lá, porque a vida não é assim. Muitos ímpios prosperam na vida, estou falando no plano terreno, e muitos justos sofrem nesta caminhada. Palavra forte, né? Não é brincadeira não. Não é brincadeira não. As coisas não são tão simples assim. Mas o livro de Jó nos mostra que Jó, como qualquer ser humano, estava preso ao seu momento, a realidade momentânea que ele atravessava. Isso produz em nós uma dificuldade imensa, porque nós somos seres presos à nossa realidade temporal, irmãos. Isso significa dizer que nós só olhamos para o passado ou para o futuro por uma perspectiva do presente. Então, quando nós analisamos o passado, tudo bem, mas olha para frente, pare para pensar. Se você hoje está cheio de problemas na sua vida, é difícil para qualquer um de nós
olhar para o nosso futuro e dizer: olha, vamos estar extremamente abençoados amanhã. Olha, vai ser uma maravilha. É como alguém que está completamente desprovido de recursos materiais, sem dinheiro, talvez ali, em um canto, em uma esquina, mendigando, precisando do auxílio de alguém para comer. Ele olhar da perspectiva presente da manhã, que ele levantou e não tem dinheiro, não tem recursos para tomar o café da manhã, e pensar assim: eu vou comer algo maravilhoso no meu jantar. Não dá. Essas coisas não se coadunam, porque nós não olhamos, não pensamos o futuro como seres humanos, da perspectiva futura, mas da perspectiva presente, porque nós estamos presos a esta realidade de um tempo presente. E já olhar para o seu sofrimento, e ele pensava: o melhor para mim é descer a sepultura, porque acaba esse sofrimento. E às vezes nós, quando estamos presos a essa realidade, nós começamos a tomar e a pensar e tomar algumas atitudes como Jó. Isso enferma a nossa alma, nos abate, porque nós nos esquecemos de algo muito importante. Nós nos esquecemos de que Deus, Ele não vê as coisas como nós. Ele não pensa e nem planeja as coisas como nós. Deus não está preso a uma realidade presente. Futuro, passado e presente são as mesmas coisas para o Senhor. No plano de Deus para a tua vida, não é o momento que determina a tua vitória. Não é o momento, irmão. No plano de Deus, Deus já te vê mais que vencedor. Jó não compreendia esta realidade. Isso também às vezes impede nossa compreensão. A compreensão acerca do propósito de Deus, a compreensão acerca daquilo que Deus está permitindo acontecer nesta hora. Por que disso, Deus? Por que está acontecendo isso na minha vida? Por que fulano está passando por isso? Por que meu irmão está sofrendo com isso? Por que a minha irmã está chorando por isso? Por que alguém passou por essa tribulação desta forma? Nós não compreendemos a razão de certas coisas, porque nós olhamos a vida a partir deste momento, e não por uma perspectiva eterna. Isso às vezes confunde a nossa mente. Nunca podemos nos esquecer de quem é Deus. Nós, como igreja de Jesus, precisamos compreender a grandeza e o tamanho do nosso Deus. Deus não está preso a este tempo. Deus conhece o teu futuro, e como Ele declara lá em Jeremias, ou através do ministério de Jeremias, Ele diz ao seu povo: o povo estava passando pela aflição, Babilônia se levantou, perseguiu, cercou a cidade, destruiu os muros, mas Deus diz ao povo: o teu futuro será de paz, aleluias, bendito seja o nome do Senhor. O povo de Deus jamais será determinado pelo presente. O presente produz sofrimento, mas nós não devemos olhar para o aqui e para o agora. Lembre-se de que existe um Deus poderoso que atua na tua vida. Isaías, Deus fala através do ministério de Isaías 55, 8 e 9: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os meus caminhos não são os caminhos de vocês, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os pensamentos de vocês. Paulo escrevendo aos Romanos, citando Isaías 40, 13, no seu hino triunfal, uma doxologia, ele diz assim, versículo 33 de Romanos 11: ó profundidade da riqueza,
tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Como inexplicáveis são os seus juízos, e como insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou primeiro deu alguma coisa a Deus, para que isso lhe seja restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Oh, aleluias! Bendito seja o nome do Senhor. Aleluias. Esse é o Deus a quem servimos, irmãos. Eu estava lendo, aliás, um audiobook, né, de Philip Yancey, Decepcionado com Deus, onde ele fala a história de um jovem, cita muitos outros exemplos, um jovem no seminário teológico, seminarista. Ele escreve um livro sobre Jó, vai até o escritor, muito renomado, Philip Yancey, para prefaciar o livro dele, né? Então ali ele começa, ele bota o livro para publicação, e antes do livro ser publicado, ele procura Philip e diz o seguinte: eu quero ser honesto com você e dizer que eu não creio mais em Deus. Ele diz: você acabou de escrever um livro sobre Jó, e o que é que mudou na sua vida? Um livro maravilhoso, por sinal. E ele fala dos sofrimentos, da desilusão de ser abandonado por sua noiva, de um outro problema que ele havia passado no seu lar. E ele questiona: por que Deus não fez nada? Parece, queridos, eu me lembro de Deus em Cesareia, de Deus falando aqueles que o seguiam: há de ti Corazim, há de ti Betsaida. Não é verdade? Ele fez milagres ali, mas ninguém foi convencido por isso, de que ele era o Senhor, a não ser aqueles que eram seus seguidores. E então ele diz: mas nenhum outro sinal será dado a vocês. Às vezes a gente pensa que se todo dia ocorressem milagres dentro das igrejas, todo mundo concorreria com isso, ou não iria a isso. Oh, maravilhas! Isso é verdade? Não, não é verdade. Philip Yancey, ele discorre muito bem acerca disso no seu livro, quando ele lembra de que Deus tirou o povo no deserto, com o braço estendido e com mão forte, da terra do Egito, conduziu no deserto. 10 pragas extraordinárias transtornaram o Egito, destruíram a maior nação da época. O povo saiu, o povo foi ali maravilhosamente ajudado por Deus na abertura do Mar Vermelho. Milagres sobrejados diante dos olhos daquele povo. E alguns meses depois, Deus se manifesta em glória sobre o monte. Trevas, escuridão, som de trombetas, raios, relâmpagos. O povo estava aterrorizado com a manifestação de Deus. Até Moisés, diz o autor aos Hebreus, disse: eu estou espantado. Deus estava manifestando o seu poder diante dos olhos do povo. O que é que o povo fez? O povo, enquanto Moisés estava lá, faz um bezerro para idolatrar. Deus quer lhe conquistar pelo amor e não por uma demonstração de poder. Nós precisamos entender isso. Não é que os milagres não aconteçam na casa de Deus, é que isso não prende ninguém. Mas dentro da sua perspectiva, falando sobre quão maior é Deus, como que nós podemos compreender a mente do Senhor? De um ser atemporal, eterno, que vê as coisas tudo como um momento só. A Bíblia diz que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Isso não é que seja exatamente, mas para mostrar que para Deus não existe presente, passado ou futuro, nenhuma dimensão que nós não conhecemos, que nós conhecemos, né? Aquilo que geometria nos traz. O que é que a física diz? Nós temos 3 dimensões. Uma que é produzida, né,
pelo comprimento, uma reta. A segunda dimensão, que é produzida pelo espaço geográfico, que a gente pode simplificar dizendo comprimento e largura. E uma terceira dimensão, a gente compreende o espaço também pela altura. É como você pegar um ponto, sei lá, um avião. Você pega uma coordenada geográfica, longitude, latitude e altura. Fechou. Mas Deus não está limitado a isso, nós estamos. Deus não. Então ele usa alguns argumentos aqui, e eu achei um muito interessante. Quando ele diz, pense, eu sou um escritor e eu posso criar um personagem. E eu posso escrever, olha a diferença da cronologia do escritor para o seu personagem ali no livro, não é? E ele diz, eu posso escrever 2 frases que dizem o seguinte: e o telefone tocou e ela imediatamente se levantou e o atendeu. Mas eu posso também, porque a minha cronologia não está presa do personagem do meu livro, escrever a primeira frase: o telefone tocou, deu a minha hora de ir para casa, me levantei, concluo o livro depois, tirei 15 dias de férias. Então, da minha perspectiva, isso não há problema nenhum, mas do personagem não, porque eu não posso me sentar aqui e escrever o seguinte: o telefone tocou e 15 dias depois ela o atendeu. Isso não teria lógica, porque as coisas às vezes que não existem lógica para nós, fazem todo sentido para Deus, porque Deus não enxerga as coisas como nós as enxergamos. O tempo de Deus não é o nosso tempo, irmãos. Agora imagine se Jó pudesse enxergar o futuro, se Jó pudesse enxergar a glória que estava reservada para ele. E eu não digo só neste panorama terreno, mas eu digo especialmente no porvir. Se Jó pudesse compreender que tudo aquilo fazia parte de um plano perfeito de Deus para a sua vida, que existia um panorama de fundo, ele não podia compreender isso. Tanto que Deus, quando se manifesta a ele, Deus não explica a ele os porquês. Deus começa a falar da sua grandeza, atuando na criação, como ele criou as estrelas, como ele criou os seres. Deus estava dizendo de alguma forma a Jó: você sabe isso? Você compreende isso? Você tem capacidade de discernir isso? Deus estava dizendo a Jó: se a sua mente não compreende essas coisas naturais que você as vê, que você as percebe, como que você acha que compreenderia aquilo que está dentro de um plano, aquilo que está dentro de um contexto e que sua mente não pode alcançar? Não pode alcançar. Não podemos discernir e compreender Deus. Você sabe por quê? A não ser aquilo que de Deus é revelado para nós através da sua própria palavra. Se nós discerníssemos, se nós compreendêssemos plenamente Deus, Ele jamais seria Deus para nós. Jamais. O fato de nós não o compreendermos, só naquilo que Ele se dá a revelar, mostra a grandeza deste ser, que está muito além de nós, e que vê todas as coisas como que se fosse um só tempo. Que Deus maravilhoso é esse Deus a quem nós servimos. Se você talvez conhecesse o seu futuro, irmão, se talvez você olhasse, pudesse ver com os teus olhos, ligasse lá numa tela, e Deus falasse assim: ó, liga aquela televisão ali na IBPAS, você agora vai ver o seu futuro. E você está vendo esta multidão aqui? Algo que está escrito lá, Apocalipse capítulo 7, versículo de número 9, onde diz, João, ele diz: eu vi uma multidão de todas as raças, de todas as línguas. Eu os vi adorando ao Cordeiro. Eu os vi ali na glória de Deus. Ali estavam, eu vou parafrasear aqui João, os que um dia choraram as suas perdas. Ali estavam os que sofreram, os que derramaram as suas lágrimas nas provações. Ali estavam os que se coadunaram com a dor dos seus irmãos. Ali estavam os que carregaram as cargas uns dos outros,
os que padeceram, todos eles estavam ali. E ali não havia choro, ali não havia dor, ali não havia pranto, ali não havia angústia, ali não havia agonia, ali não havia acusações. Existia uma paz tremenda, uma glória tremenda, uma unção tremenda, e eles louvavam, e eles adoravam. E eu vou dizer algo para você: eu vou estar neste lugar um dia. Aleluias! Eu estarei ali um dia. Estarei em pé diante do Cordeiro, e o adorarei, e o louvarei, e o bendirei. E eu sei que você vai estar lá também. Eu sei que estaremos juntos nesse lugar. Isso é maravilhoso, isso é demais, irmãos. Mas se os nossos olhos não podem ver essas coisas, nós podemos alcançá-las pela fé. Eu quero voltar ao texto para finalizar. O texto inicial. Não podemos ver o futuro. Ele não será projetado nessa tela, nem em nenhuma outra tela. Mas nós podemos crer, Hudson, nas promessas de Deus, que falam acerca do futuro, que falam acerca do meu e do teu futuro. Um dia você estava perdido no seu pecado, mas Deus já via você no meio desta grande multidão. Oh, aleluias. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Eu pensei nisso essa semana. Quinta-feira o pastor Paulo Mazzoni dava uma palavra na mentoria DNA. E eu estava refletindo sobre isso. Quando ele dizia que começou lá o seu trabalho com células, Deus deu crescimento, hoje influencia igrejas no mundo. E ele dizendo: não paro de orar, estamos no jejum aqui, os pastores, salvação de almas. Por quê? Porque eu quero uma igreja grande? Já tenho. Tem tudo que precisa aqui. Gente, mais de 20 mil membros, recursos, tem tudo. Mas ele diz: tem uma coisa que eu não posso parar de ter, de ver almas se convertendo. Almas se convertendo. Aleluias, 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 aleluias. Nós podemos crer no futuro que Deus tem para nós. Nós podemos conduzir outros a este futuro. Como? O apóstolo Paulo não vivia preso, determinado na sua vida por uma situação momentânea. Nós lemos o texto inicial onde ele diz: por isso não desanimamos. E se você for olhar no capítulo 4, os versículos de 8 a seguir, ele diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, ficamos perplexos, porém não desanimados, somos perseguidos, porém não destruídos, levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. E no versículo 16 a 18 ele diz: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Aleluia. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Na carta aos Romanos, capítulo 8, verso 18, Paulo diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Nada se compara com a glória que será revelada em nós, quando nós entrarmos juntos nessas mansões celestiais. Eita Deus, vai ser demais, não vai? Vai ser demais. Glórias ao nome do Senhor. Diferente de Jó, Paulo não se deixa prender a circunstâncias momentâneas. Ele não exclui a dor, ele não exclui da equação o sofrimento. Ele diz: eu sou crente, só chambalaia. Não. Ele diz: na jornada da dor, na jornada do sofrimento,
em tudo somos atribulados. 4:8. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, mas não desanimados. Somos perseguidos, porém não destruídos. Aleluias. Glórias a Deus. Como é que Paulo conseguia isso? Primeira coisa que eu enxergo nesse texto é a sua motivação. Ele diz no versículo 16, que nós lemos: por isso não desanimamos. Não desanimamos, irmão. Não desanime jamais. Não desanimamos. Ouça o que eu estou dizendo para você: não desanime. A motivação no coração de Paulo fazia ele vencer as adversidades da vida e continuar firme no propósito. A sua motivação não estava em circunstâncias, a sua motivação estava nas promessas de Deus. Ele diz: eu sei em quem tenho crido e eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Se você tem a motivação certa no seu coração, que não é produzida por circunstâncias, tapinha nas costas, elogio, favores, ou o que quer que seja, nem mesmo em milagres, segurança da nossa fé não pode estar em um milagre. Os milagres devem acontecer porque é consequência da presença e da unção de Deus na igreja. Mas a minha fé não está em receber. Eu não estou procurando Deus neste lugar para receber alguma coisa dele. Eu estou procurando aqui para adorá-lo e para proclamar as suas maravilhas e dizer que o Senhor é Deus e que bem-aventurado são aqueles que nele confiam, que nele esperam, porque Ele é o Senhor. É isso que nos motiva a estar aqui, a mim, a vocês todos aqui. Não estamos aqui porque Deus vai nos dar um presentinho na saída, irmãos. Que Ele nos dê muito. Eu gosto de presente, eu não sei você, mas eu gosto. Olha, tu gosta também? De glória a Deus, maravilha, irmão. Um segundo ponto é compreender que as aflições vividas no nosso corpo exterior, elas produzem renovação no nosso interior. Por quê? Elas produzem um peso eterno de glória. Porque nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. É a lógica de Paulo. Quando sou fraco, aí é que sou forte, Alessandra. É a lógica de Paulo. Se você está passando por lutas e aflições, a tua dependência está em Deus. Aí você se achega, pelo menos a gente espera isso. Então a graça de Deus te fortalece. Foi o que Deus disse a Paulo: Paulo, deixa esse espinho na tua carne aí. Sabe por quê? Porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Paulo disse: então vou me regozijar nas minhas lutas, porque quando estou fraco, aí é que eu sou forte. E glórias! Só o Senhor é Deus. E por fim, sendo movidos pela eternidade, irmãos. Olha só, olha que coisa extraordinária. Paulo escreve no versículo 8: nós somos fortalecidos à medida em que não olhamos para as coisas que se veem. Não é tapar os olhos aos acontecimentos presentes, é não fixar os olhos neles, a ponto de sermos determinados por estas coisas que estão acontecendo, no sentido de adversidades, de problemas e de sofrimentos. Não seremos detidos por eles. Paulo está dizendo: tira os olhos dessas coisas, porque essas coisas nos afligem, elas nos apertam, elas nos oprimem. Sabe como é que você faz? Coloca os olhos na eternidade, olha para o céu, olha para cima, porque do alto vem a tua salvação. O salmista diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Os montes eram um lugar típico de adoração a ídolos, e ele diz: de onde me virá o socorro?
não virão deles, não virão desses locais. Aí ele então conclui: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não deixará vacilar os meus pés, aquele que me guarda não me deixará vacilar. Aleluias! Ele não dorme, ele não cochila, ele é o guarda fiel. A sua graça está sobre nós, a sua mão está sobre nós. As lutas vêm e ele diz: eu te dou as mãos, eu te dou a mão, e eu te sustento, e eu te carrego, e eu te abençoo em meio às lutas. E Paulo diz: não se apegue às coisas que vocês veem, mas àquilo que vocês não veem, porque as coisas que vocês veem são temporais, mas as que vocês não veem, elas são eternas. Eternas. Para mim e para você, que um dia entregamos nossa vida a Cristo, a eternidade é a nossa realidade. Nós não podemos estar limitados às lutas, às aflições presentes. O teu futuro, o teu amanhã não será determinado pelo presente, mas pelas promessas de Deus para a tua vida, por aquilo que Deus tem dito acerca de ti. O Senhor nos tem reservado a sua glória eterna, e um dia todos nós estaremos lá. Nos abraçaremos naquele lugar, cantaremos ao Cordeiro naquele lugar, glorificaremos o nome do Senhor juntos ali. Tudo se apequena quando olhamos para a eternidade, tudo diminui, as lutas, os gigantes, os sofrimentos, as muralhas, as barreiras, essas coisas são circunstanciais, elas passarão. Maiores provas do que nós passaram aqueles que nos antecederam na fé, que foram lançados para serem comidos, queimados vivos, perseguidos, despoliados, expulsos de suas terras, expatriados. Viveram errantes em cavernas e montes, como o próprio texto bíblico diz, mas tudo isso passou, e agora eles estão na presença do Deus eterno. Eles estão lá, eles estão na presença do Deus eterno, e ninguém os pode tirar de lá. Aleluias! Muitos se decepcionam, porque estão pensando apenas aqui e agora, e não compreendem o plano de Deus, e não compreendem o panorama espiritual que se monta. Jesus disse: neste mundo vocês terão aflições, mas Ele também disse: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Eu concluo dizendo para vocês o seguinte: nem sempre nós compreendemos o agir de Deus, mas isso não nos coloca em desvantagem. É apenas uma oportunidade para vivermos e testemunharmos da nossa fé. Da nossa fé. Deus consolará os nossos corações e tirará dos nossos rostos todas as lágrimas. Vamos nos colocar em pé. Aleluias.